Oi gente, aqui é a Helena e chegamos ao último episódio de A Casa do Dragão, quase falei Game of Thrones. E também chegamos no último vídeo sobre essa série este ano, né, deixando bem claro. Não sei se eu vou trazer mais coisas aqui, tava pensando nisso, depende como vai rolar, mas provavelmente a gente vai ver sobre isso no canal só ano que vem. Antes da gente chegar no último episódio realmente de A Casa do Dragão, né? Vamos ver o que rolou no nono episódio. O nono episódio a gente tava lá dentro de Kingsland, a gente não viu mais nada fora disso. A gente começa com a cena de uma criança saindo do quarto do Viserys, indo avisar a empregada, eu esqueci como é o termo, a ama, a criada da Alicente, e aí indo avisar a Alicente sobre a morte do Viserys. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, porque assim, se foi no dia seguinte do que aconteceu a festa, ou foi um erro de continuidade da série, ou esperou uns 2 dias pra acontecer o que aconteceu, que foi a morte do Viserys. Porque no 8º episódio, se eu não estou errada, a Rhaenyra fala que vai passar a noite lá e de manhã vai embora. Quando a Alicente é avisada, é uma manhã assim, madrugada. Não é uma manhã ensolarada e tal, não, é madrugada, e aí começa toda a artimanha que vai se prolongar no episódio inteiro. E aí a gente já começa a ver a carinha da Alicente, porque assim, ela foi avisada que Viserys morreu, e ela mandou assim pra criada, não saia desse quarto. Antes mesmo do Otto mandar que todo mundo ficasse quieto, que todo mundo fosse preso, que ninguém saía, pra nenhum corvo sair de Kingsland avisando a Rhaenyra. Antes de qualquer um fazer um movimento, a Alicente já fez esse movimento. Então assim, ela já tava planejando ali o golpe, porque foi um golpe. Foi um golpe sim. Foi um golpe diferente do que aconteceu no livro Fogo e Sangue. A Alicente não ouviu o Viserys falando nada da canção de Gelo e Fogo. Lembra que no vídeo passado eu falei que a última pessoa que estava com o Viserys foi a Helena. E aí a Alicente e o Otto realmente articularam tudo aqui dentro pra Rhaenyra não descobrir e pra acontecer a coroação do Aegon antes que a Rhaenyra conseguisse se movimentar alguma coisa. Foi uma super usurpação de trono aqui, e ali foi mais sutil porque deu aquela amenizada de Alicente com voz na cabeça, e aí foi só por isso que ela ajudou a usurpar o trono, não porque ela ajudaria de qualquer jeito. Gente, ela ajudaria de qualquer jeito, tá? Pra quem acha que não, ela ajudaria de qualquer jeito. Mas enfim, ela vai diretamente conversar com o Otto e ela fala que era um desejo do Viserys. E daí o Otto olha pra ela e fala assim, era tudo que eu precisava. Era a desculpa final que eu precisava. E aí a gente tem um Conselho dos Verdes. Bom, começa o Conselho dos Verdes com o Lannister já fazendo a piadinha, tipo, a Dorne foi invadida. Tipo, Dorne nunca é invadida. Nunca. Dorne nunca cede. Isso aí, Dorne. E aí é avisado a eles que Viserys morreu. E o Lannister começa a puxar o papo de que, então a gente vai fazer isso, tal coisa. Como tipo assim, o golpe já estava sendo planejado. O golpe já começou a acontecer desde o momento que Aegon nasceu. E a Alicente faz cara de... O que tá acontecendo aqui? Vocês estavam planejando um golpe pelas minhas costas. E tipo assim, não era pelas costas, gente. Porque ela também tava planejando esse golpe. Ela não teria mandado a criada ficar em casa. Ela não teria feito tudo que ela fez, infernizou a Rhaenyra pra Rhaenyra sair de Kingsland e ficar o mais longe possível pra ela e o pai poderem fazer a politicagem deles. Sabe, essa mulher não me entra. E aí temos o tadinho, o velhinho de 76 anos, o Lyman Bisbury,
é o primeiro a morrer na Dança dos Dragões. Foi uma morte muito drástica, foi uma morte muito chocante, assim. Claro que é o Criston Cole que fez essa merda, porque, gente, esse homem, eu não aguento mais esse homem fazer tudo que ele faz e não acontecer nada com ele. Não aguento, não aguento mais. Aí eles começaram a planejar o que farão com a Rhaenyra. E aí, quando a Alicente se nega, mas mesmo assim não dá uma ideia, eles mandam o Lorde Comandante ir lá matar rápido e fácil, assim, né? Sem muito alarde. E aí o cara simplesmente diz, não, aqui eu não tenho nenhum rei para servir, então enquanto não tiver um rei, eu não irei servir ninguém desta mesa. Maravilhoso. E aí começa a caça ao Aegon. Onde diabos se enfiou Aegon? O Aegon foi escondido pela Mysaria, né? A gente sabe nesse episódio que ele foi escondido por ela. E aí começa uns dois lados, a Alicente e o Otto. Mandam cada um de seus capanguinhas para ir lá caçar o onde diabos se enfiou Aegon. O Otto manda o Eric e o Arak. E a Alicente manda o Criston Cole e o Aemond, o segundo filho. Nesse rolê aí, o Eric, ele começa a falar pro irmão, tipo assim, olha, quem é o Aegon? Que tipo de pessoa é o Aegon? Que aí mostra a Baixada das Pulgas, mostra as crianças com dentes afiados e se brigando, e que o Aegon é repleto de bastardos. E Aegon é uma das pessoas que financia essa rinha de criança e adora essa rinha de criança. Então, tipo assim, ele é bem perverso. Fora de ser estuprador, ele é muito mais perverso do que a gente imagina. Só que a série não mostra tanto isso. Mas nesse episódio a gente conseguiu ver um pouco mais. E o Aemond, do outro lado, ele fica tentando convencer o Criston Cole a matar o Aegon, porque ele sempre almejou o trono. Porque ele se preparou para o trono enquanto o Aegon tava nem aí o tempo inteiro. O Aemond, deixando bem claro, é outro psicopatinha, né? É outro, meu Deus do céu. Mas eu gosto da construção do personagem. Eu não gosto do Aemond, tá? Mas eu gosto da construção do personagem. Quando a Alicente vai avisar o Aemond, um pouco antes dele ir atrás do Aegon, e a Helaena sobre a morte do Viserys, a Helaena fala de novo sobre a fera embaixo das tábuas. E a gente descobre quem é a fera debaixo das tábuas depois, não é mesmo? Não é mesmo? Eles trancam a Rhaenys dentro do quarto e trancam todos os criados e obrigam os lords a se ajoelharem. E quem não se ajoelha ou é preso ou acontece outras coisas, né? Teve um lord que foi até enforcado. Então, assim, nessas cenas a gente pode ver que tudo ali foi muito bem articulado, que eles facilmente conseguem dar o golpe, que eles facilmente conseguem tomar o trono. E a Rhaenyra não estando lá, isso facilita a vida deles absurdamente. E como é uma situação de pura tirania. A Alicente tenta convencer a Rhaenys a ir pro lado dela, né? E, gente, a conversa da Rhaenys com a Alicente é assim, ó, maravilhoso. Me incomoda muito as construções, principalmente das mulheres nessa série. Várias vezes me incomodou, porque elas, no livro, elas não são tão passivas como na série demonstra. Isso no episódio 10 também apareceu muito. E isso me incomodou muito, mas assim, a Rhaenys é uma mulher nessa série que eu amo demais. Nossa senhora. E nessa conversa da Alicente tentando falar, né, tipo, me apoia, não sei o que e tal. E ela fala que a palavra da família dela não é mutável, não é frágil. E que era muito engraçado como a Alicente sempre servia aos homens ao seu redor. Ao pai, ao marido, ao filho. Que ela nunca almejou nada. Ela sempre, o máximo de coisa que ela almejou na vida foi criar uma janela na parede da prisão dela. E ela ainda pergunta, você nunca pensou em você subir no trono de ferro?
E aí, né? E a Alicente confronta o Otto e... Ai... Esse confronto, assim, ó... É de... Ah! Nossa. Porque ela fala pro Otto assim, só foi uma peça no seu tabuleiro. E aí ele falou assim, mas eu te fiz rainha. Daí ela assim, mas eu nem sei se eu queria ser rainha. E você sempre... E eu sempre quis coisas que você me manipulava a querer. Não que eu realmente queria. E ela continua dando continuidade ao plano dela de usurpar o trono, né? Ou seja, ela foi lá bater de frente com o Otto, né? Falando que ela foi manipulada a vida inteira, não sei o que, pipipi, papapó, e vai lá e vai fazer exatamente o que o Otto queria que ela fizesse o tempo inteiro, de novo. Tipo assim, ela não sai disso, ela fica rodando e continua nisso o tempo inteiro. Vou tomar uma água aqui na minha caneca que eu já tinha há muito tempo e eu esqueci completamente de usá-las nos vídeos da Casa do Dragão. O Sir Eric ajuda a Rhaenys a fugir no meio da coroação, no meio da preparação da coroação do Aegon. Ele aproveita e rouba a coroa do Viserys e ajuda a Rhaenys a escapar. Só que acaba que eles estão obrigando a galera a ir pro Poço do Dragão ver a coroação do Aegon. E assim, ela teve que ir com fluxo, sabe? Ela só foi. E ela finalmente chegou no Poço do Dragão. O que foi algo maravilhoso, porque Meleis estava no Poço do Dragão. E Meleis é o dragão da Rhaenys. A coroação foi linda. Sério, assim, foi linda. A entrada do Aegon e tal foi linda demais. Mas a Meleis quebrando tudo. E a Rhaenys em cima, toda vestida de armadura, olhando pra eles. E assim, só isso aqui, de um Dracarys, botando assim, a vida deles todas em pó. Foi melhor. Nossa, foi muito boa mesmo. E realmente ela explica por que ela não falou Dracarys no episódio 10, né? Não foi porque ela não falou Dracarys, mas foi porque ela não matou todo mundo quando ela teve a chance. Antes um pouquinho da coroação do usurpador Aegon, teve uma conversa, né, com a Alicente e ele. E ele falando assim, tipo, não, o meu pai nunca me botaria como o herdeiro. Ele não gostava de mim, não sei o quê. E aí ela falando que sim, que foi ele e tal. E ele falou assim, não brinca comigo. Ela assim, não tô brincando. E na verdade tava, porque ela não tava... Viserys não estava falando de Aegon, seu filho, quando falou de Aegon, Alicente. Você ficar levando ao pé da letra tudo que uma pessoa delirante na beira da morte fala é burrice, é mau caratismo, malandragem, é tudo que essa tua cabecinha oca precisava ouvir pra justificar coisas que você já ia fazer de qualquer jeito. Digo mesmo. Aí ele ainda pergunta pra mãe, né, tipo assim, mãe, você me ama? E ela não consegue falar, ela fala assim, seu imbecil, tipo, era tipo assim, seu imbecil, é claro que eu te amo, mas ela não fala, ela não consegue falar. E é bizarro, eu acho bizarro a criação dos filhos da Alicente com os filhos da Rhaenyra, as posturas da diferença deles, assim. Ela criou, tadinha da Helena, é a única que se salva nessa família, e 2 psicopatas. E a Rhaenyra criou pessoas, assim, centradas, esforçadas, sabe? O Jace e o Luke são, assim, amorzinho. E tem o Daeron, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome, que é outro filho ainda da Alicente com Viserys, que não apareceu nessa temporada. Ele talvez apareça na segunda, eu não sei como eles vão trazer ele pra segunda, mas ele não fica em King's Landing, então eu acho que é por isso que ele nem foi citado.
E aí a gente vai descobrir, né, a última coisa do episódio, antes que eu esqueça, do pack do pezinho, né? Os favores que o Larry Strong tanto queria que a Alicente fizesse é o pack do pezinho. E isso deve acontecer frequentemente em troca de informações que ela pode usar. Assim, eu achei essa cena pesada, assim, e como a Alicente mostra, assim, como a Alicente se submete a homens pra tentar fazer alguma coisa, mas na verdade ela tá sempre presa àquilo, é muito triste também, mas não tenho pena, mas é muito triste. E ela vai se sujeitando a situações que inclusive ela condena muitas vezes, tipo o pack do pezinho. Provavelmente, se fosse a Rhaenyra fazendo uma coisa dessas, ia ser a pior coisa do mundo, não é mesmo? Tipo, os bastardos. Gente, cara, eu achei essa cena, assim, ó, bem forte. E mostrando esse lado de que, de novo, a Alicente, mais uma vez, fazendo de tudo pra conseguir alguma coisa, mas se sentindo sozinha. Ela se sentindo desesperada, porque parece que ela tá sempre brigando com todo mundo, inclusive com o pai, mas ao mesmo tempo ela não para de fazer as coisas que o pai quer que ela faça, mesmo sem perceber. É bizarro, a Alicente é assim, ó, a pessoa sei lá, ela é tão ignorante que ela acha que ela é inteligente na própria ignorância, assim. É muita loucura. Bom, 10º e último episódio, mais uma vez, mudou a abertura, se eu percebi bem. E a gente vai agora ter a parte da Rainha Negra, né? Que vai ser o foco ali nos pretos, no time dos pretos, né, e na movimentação dos pretos para essa guerra. A gente vai ter primeiro o Luke e a Rhaenyra conversando. O Luke nos livros, ele não parece esse garoto super assustado. Ele tem a mesma idade, mais ou menos, mas ele é um pouco mais decidido, uma postura um pouco mais forte. É meio difícil a gente mostrar, né, como uma pessoa é na postura por um livro histórico, mas a sensação que dava é que o Luke não era tão medroso, tão assustado o tempo todo como é na série. E aí ele falando que ele não quer derivar marca, que, meu Deus do céu, como é que eu vou ter derivar marca? E a Rhaenyra tenta consolar ele, tenta conversar com ele e tal. E a Rhaenyra chega e pede uma audiência com o Daemon e a Rhaenyra. E aí ela conta o que aconteceu, né? Conta que Viserys morreu e Aegon foi coroado. E conta que viu, né, tudo que tá acontecendo. E aí, é neste ponto que Daemon pergunta, comenta, traz à tona a mesma coisa que a gente veio falando a semana passada inteira. Só faltou um Dracarys, Rhaenys. E ele fala, você estava diante da assassina e do meu irmão e de quem roubou o trono dele e você não fez nada. E aí ela disse, esta guerra deve acontecer, mas não sou eu que tenho que começá-la. E realmente, não tem que começá-la. E eu já vou puxar o gancho da Rhaenys toda aqui nessa parte. A Rhaenys, ela não tem que começar a guerra, porque essa parte não convém a ela, né? Não diz respeito a ela. Mas ela tem que se posicionar perante essa guerra. E a oposição dela tem que ser no time dos pretos, porque é a família dela, são os netos dela que estão desse lado. Por mais que ela não inicie uma guerra, ela irá combater na guerra pelos netos. Que é isso que ela conversa com o Corlys quando ele aparece lá e ela consegue convencê-lo a ficar do lado da Rhaenyra, por mais que ele não queira, por mais que ele ainda culpe o que aconteceu com Laenor. E a Rhaenys, nesse episódio todo, ela só realmente se põe numa posição de que ela está apoiando e ela vê a Rhaenyra como a rainha a partir do momento que o Corlys diz que os Velaryon estão com ela. Quando a Rhaenyra é coroada, quando eles comentam sobre estratégias de guerra, o tempo todo ela sempre tá
alheia, observando, só analisando. Por mais que o Daemon tenha incluído ela em todos os rolês, mesmo ela não tendo falado nada. Mas ela sempre estava alheia, ela esperou chegar a um consenso com o Corlys. E sempre foi assim, o Rhaenys sempre teve essa postura. E eu acho uma postura muito sensata e muito dela, assim. É uma personagem que eu admiro muito, é uma personagem muito linear, assim, na personalidade e nas atitudes. Aí o que acontece? A Rhaenyra tem um choque e começa a entrar em trabalho de parto. Acontece parecido no livro, tá? E aí ela tem um trabalho de parto horroroso. Mas é uma cena assim muito forte, muito tensa e agoniante para algumas pessoas, né? O parto ali, ela fez o próprio parto. E eu gostei muito da repartição dos gritos da Rhaenyra com a Syrax, que é a dragão dela, que mostra, assim, essa conexão das duas, porque fazia tempo, né, que a gente não via Rhaenyra e Syrax, a gente queria muito ver, e a gente viu um pouquinho, assim, delas nesse episódio. No meio desse parto, ela chama o Jace e o Luke para avisar que o Viserys morreu e tudo que estava acontecendo. E aí o Jace vai tentar impedir o Daemon de começar já artimanhas da guerra, porque a Rhaenyra pediu, mas o Daemon cagou pra isso, porque o Daemon tá com sangue no olho, ele quer ver gente pegando fogo. O bebê da Rhaenyra nasce morto. Ela faz o parto, ela puxa a criança sem a ajuda de ninguém. O que eu senti falta é que podia ter avisado, podia ter comentado alguma coisa de que era uma menina e o nome era Visenya. Sim, Visenya, a outra mulher de Aegon Conquistador. Era a Rhaena e a Visenya. Eram as duas irmãs e as duas esposas também do Aegon Conquistador. E a Visenya era quem montava a Vhagar. Foi a primeira montadora de Vhagar, que hoje é montada por Aemon. Vhagar está do outro lado desta briga. E aí acontece a coroação de Rhaenyra no velório de Visenya, que aparece o Sir Harry, que tinha roubado a coroa do Viserys lá em Porto Real, levou para Rhaenyra, se ajoelhou, fez seus votos a ela, Daemon coroou e, gente, a Rhaenyra ficou tão maravilhosa com aquela coroa. Na moralzinha, gente, na moralzinha, que cena perfeita, que cena linda. Nossa, foi maravilhosa. Nossa, assim, ó, outra cena, ó, 2 vezes isso. Muito boa, nossa, muito, muito bonita mesmo. Outra cena muito bonita mesmo foi a mesa, né? A mesa da Pedra do Dragão, a mesa pintada, que a gente não sabia que ela acendia. Daenerys acenda a mesa. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais perfeita que é aquela mesa acesa. Eu fiquei toda arrepiada, fiquei assim, ó, nossa, demais, muito, muito linda mesmo. E aí começa o conselho dos negros, né? Começa aquelas coisas, tipo assim, ai, quem tá do lado de quem é meu aliado, quem é meu inimigo, não sei o quê. E aí aparece o Otto. Gente, na moral, se a mão do rei aparecesse assim, ó, de bobeirinha, era só um Dracarys. Falando tudo que ele falou, esculachando, sendo um traidor, um usurpador que planejou todo o roubo do trono. Ele ia sair ileso, mas ele ia sair igual o Daemon tinha dito, com o pinto dele dentro da boca, com a cabeça cortada. Acho que foi mais ou menos isso. Eu sou toda assim, ó, a opinião do Daemon pra mim era isso mesmo que eu ia fazer. A Syrax ali atrás deles era só um Dracarys, gente. Pelo amor de Deus. Eu não gostei dessa cena, tá? Achei essa cena ridícula e piorou ainda a parte que ele entregou a desgraça daquela folha de papel lá do primeiro episódio pra tentar amolecer a Rhaenyra. E amoleceu. Gente, na moral, isso aqui me deixa braba, porque a Rhaenyra não é essa pessoa. Pelo menos não era na história do livro, assim. Mais uma vez, mostrando que, tipo assim, a posição da Rhaenyra também é de passividade. Também parece que várias vezes, inclusive, falas dela no livro são ditas por homens na série.
sabe? Ela às vezes é muito apagada. No Conselho dos Pretos ela é muito apagada. Me incomoda muito essa situação, porque a Rhaenyra é uma mulher forte pra caralho. Ela é decidida pra caralho. E ela sabe que ela tá em guerra, sabe? Ela sabe o que tem que fazer, ela é muito inteligente, ela é muito estratégica. E ela tá super passiva na série. Isso me incomoda profundamente. Eu espero que na segunda temporada melhore, na moral. Porque eu quero ver, assim, ó, sangue no olho. Enfim, deixou aquela criatura viva, pelo menos ela jogou fora a mão, o símbolo da mão do rei, e chamou ele de traidor, que ele é um mínimo traidor, é um filho de uma puta que... Meu Deus, eu odeio esse homem. Nossa, Hightower, eu odeio. Aí, voltando de novo para uma conversa, o Corlys realmente diz que está do lado dela, aí eles vê ela como uma rainha, beleza. Por ideia do Jace, eles vão mandar mensagens para o Ninho da Águia, o Winterfell e Ponta da Tempestade. O Jace vai para o Ninho da Águia e o Winterfell com Vermax, e o Luke vai para Ponta da Tempestade porque era mais perto, então teoricamente mais seguro. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Aemond não matou sem querer. Aquilo lá não foi sem querer. Ele não perseguiu uma criança num dragão gigantesco só para assustar. Não foi só posição da Vhagar. A Vhagar decidiu o que o Aemond queria. E o Aemond iria matá-lo de qualquer jeito. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o que acontece no livro depois dessa cena. Porque o que acontece no livro não aconteceu na série. Rhaenyra foi avisada, né, do que aconteceu com Luke e pelo Daemon, e ela só aparece com uma cara de sangue no olho e acaba a temporada. Um pouquinho antes disso, a gente vai ver o Daemon cantando num poço de dragão e aparece provavelmente o Vermithor, alguém assim. Eu acho que é o Vermithor. E eu achei essa cena do Daemon muito, muito bonita, assim. Mas, enfim, né? A gente vai ver muitos dragões na segunda temporada. Espero que bem mais do que a gente viu nessa. Vai ser em 2024. Não me incomoda com o tempo, desde que faça a série bem feita. Agora vai ser por conta e risco de vocês que eu vou ler o trechinho de sequência do que aconteceu nas cenas quando descobrem que o Luke morre. Assim, é por conta e risco de vocês agora. Vocês podem passar, não tem problema nenhum, tá bom? Você também já pode deixar seu comentário, curtir, mandar para todos os seus amigos que gostam de Casa do Dragão e se inscrever no canal caso você não é inscrito, e me segue nas minhas outras redes sociais que eu também vou deixar aqui embaixo. Mas, por sua conta e risco, agora eu vou ler uma parte que não foi mostrada na série e eu não sei se vou mostrar na segunda temporada. Página 357. Aemond Targaryen, a partir de então, ficaria conhecido como Aemond, o assassino de parentes entre seus inimigos. Voltou para Porto Real depois de ter conseguido o apoio de Ponta Tempestade para seu irmão Aegon e a inimizade eterna da rainha Rhaenyra. Se pensava que receberia as boas-vindas de herói, ele ficou decepcionado. A rainha Alicente ficou pálida quando soube o que ele fez e exclamou que a mãe teve misericórdia de todos. Soroto também não ficou satisfeito. Você só perdeu um olho, ele supostamente disse. Como pode ter ficado tão cego? O rei, porém, não teve as mesmas preocupações deles. Aegon II recebeu o príncipe Aemond com grande festa, chamou-o de verdadeiro sangue do dragão e anunciou que ele tinha feito um bom começo. Aí fala mais algumas coisas, que a Rhaenyra desabou quando soube da morte do Luke e tal. E aí, quando o Conselho Preto se reuniu para pensar em como reagir, chegou um corvo de Harrenhal,
Olho por olho, filho por filho, escreveu o príncipe Daemon. Lucerys será vingado. Eu queria ouvir o Daemon falando isso pra Rhaenyra na cena que ele conta que o Luke morreu. Eu queria muito ouvir o Daemon falando: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. Assim, gente, eu falei várias vezes, assim, das coisas que me incomodam na série, que eu esperava ter visto, né? Eu esperava ver uma série de mulheres muito mais fortes do que foi trazida pra gente. Mas não é que eu não gostei da série, eu gostei muito da série, eu vi todos os episódios mais de uma vez, cada um. Então, assim, eu gostei muito de tudo, eu gosto muito do livro Fogo e Sangue, eu acho ele maravilhoso. Mas realmente eu não posso deixar de falar as coisas que me incomodam. Eu espero ver na segunda temporada realmente uma Rhaenyra muito mais sangue no olho. Eu também espero ver uma Alicente mais... uma postura diferente da Alicente. Eu quero ver Aegon se fudendo, mas também mostrando como ele é o anticristo, mostrando como o Aemon também é um filho da puta maior que ele já mostrou. Então, assim, eu quero muito ver, porque a série também me trouxe muito mais a impressão que o Aemon é muito pior que o Aegon. E eu acho que, assim, os dois são muito ruins. Ninguém é bom, né? Vamos combinar aqui. Ninguém é perfeito ali. Vamos combinar. Defendo a Rhaenyra e defendo o time dos pretos com todas as minhas forças. Mas eu admito que todos têm seu pezinho na ruindade, né? Mas eu prefiro a Rhaenyra e eu passo pano para a Rhaenyra, sim. E pro Daemon também. Então, assim, a partir de agora, tudo que acontecer contra o time dos verdes, eu só estarei comemorando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Mais uma vez, curte o vídeo, comenta, passe para todos os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Tem mais coisas no canal para vocês verem sobre filmes, sobre livros. Eu espero muito que vocês fiquem aqui e gostem muito da estadia de vocês nesse canal. Me segue nas minhas outras redes sociais e eu vejo vocês na próxima semana. Muito obrigada por acompanharem os vídeos de A Casa do Dragão. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau!